Shalom! Um dia abençoado, que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus possa te alcançar no dia de hoje, que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Hoje, o nosso devocional está reservado para nós falarmos sobre vencendo a tentação. Você tem que vencer. Isso é uma guerra diária, mas quando você lê na palavra, a palavra te ensina a vencer diariamente a tentação. E eu quero ler em 1 Coríntios 10, versículo 13. Todos os dias eu uso a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Mas neste devocional, excepcionalmente, eu quero usar a Bíblia Nova Bíblia Viva. Por quê? Porque tem uma linguagem, ela é fiel ao original e tem uma linguagem mais próxima do português que nós usamos no dia a dia. Então, hoje, para este devocional, eu vou usar esta versão. Eu vou ler agora 1 Coríntios 10, versículo 13. Lembrem-se, porém, disso, os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá a tentação se torne tão forte que você não possa enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentá-la com paciência. Você viu? Ele está falando aqui de tentação como maus desejos. Sim, a tentação é justamente tudo aquilo, o teu ponto fraco. O teu ponto fraco que te destrói. Você tem um inimigo que te observa. Ele te analisa dia e noite e ele sabe aquilo que você acalenta e não confronta. São pontos fortes que você não pontos fracos que você não trabalha na sua vida para transformá-los em pontos fortes. Como por exemplo, a irritação de Paulo era um ponto fraco e ele sempre caía no erro quando provocado, mas quando transformado por Deus, se transformou o domínio próprio se tornou ponto forte na vida de Paulo, na vida de Pedro. E eu não estou falando só de tentação, às vezes você pensa que tentação é só na área sexual. Sim, tentação é na área sexual, mas tentação é em todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que te seduz, todo mau desejo que te destrói. Você pode ser tentado a falar mal de alguém. Você pode ser tentado a ter inveja de alguém e ainda justificar o seu motivo de inveja. Você pode ser tentado a abrigar no seu peito ódio, mágoa, desejos malignos contra uma pessoa, vingança, o desejo maligno contra alguém, eu vou colocar a palavra vingança. Tudo isso é tentação na sua vida. Sabe por quê? Porque o caminho para você satisfazer esses desejos é muito mais rápido e sem esforço. Você precisa se esforçar para mentir? Você precisa se esforçar para você ter preguiça? Não, a preguiça, o ócio, tudo aquilo que te destrói. É muito fácil. Falar mal de alguém, é tão fácil. Agora, refrear a boca é difícil. Não, refrear emoções descontroladas é difícil. É a tentação que você precisa vencer. É o mau desejo. Você tem um mau desejo que você pode dominar. É como o Senhor disse para Caim: olha, você tem um mau desejo aí no teu coração, mas está na porta do teu coração, mas você pode dominar. E Caim não ouviu a Deus. E aqui ele fala que nenhuma tentação ela é irresistível, ou seja, no sentido de que você pode resistir sim. Tudo posso naquele que me fortalece. E José, ele provou isso. Ele estava sozinho, carente, sem família, sem ninguém.
E de repente uma mulher começou a dar atenção a ele, tentar seduzi-lo, a mulher de Potifar. Mas ela era casada, essa era uma tentação. Fala, poxa, ninguém me ama, essa mulher me ama. Então, eu vou cair nessa fraqueza, eu vou deixar. Não, José disse, eu não vou perder a presença de Deus na minha vida. Eu prefiro deixar a roupa na mão dessa mulher do que eu perder o alvo. Porque pecar é perder o alvo, é você errar o alvo. E aqui ele ainda fala que Deus, não existe tentação que seja forte demais. Deus só permite que o diabo chegue até a sua vida. Aí você vai falar, por que ele permite isso? Para você se tornar cada dia mais forte. E ele só permite porque ele te dá força para você resistir. Você pode resistir à vontade de falar mal. Você pode resistir à vontade de não perdoar. Você pode resistir a tudo aquilo que te destrói. Deus é poderoso para te ajudar, ele está falando aqui. Agora, não se confunda, não se deixe enganar. Deus não tenta ninguém, ele te ajuda na tentação. Ele te ajuda a você vencer e resistir à tentação. Mas quem é que tenta? Aqui, tentação é induzir alguém ao erro. E é isso que o inimigo quer, ele quer te induzir ao erro. Então, em Tiago 1, versículo 13, agora na tradução NAA, escuta só o que é dito sobre tentação, para você poder resistir. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você está vendo que Deus não tenta ninguém. Ele permite algumas vezes que o diabo chegue até você para tentar, para te deixar mais ungido, mais forte, enfim, como ele fez com José. José se tornou um homem maduro, ungido, perdoador, santo, com todas as experiências que ele teve. E é isso que Deus quer na sua vida. Você pode resistir. Você pode resistir à tentação de ficar na greve do silêncio com o teu cônjuge. Isso é birra, isso é infantilidade. Muito melhor é não na hora da raiva, mas de você dizer, nós vamos conversar. E aí você não dorme como a Bíblia ensina, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Perdoe, ore, releve, tolere. Enfim, é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que a força de Deus está em nós para vencermos todo e qualquer tipo de tentação. Você acha que Jesus não foi tentado a falar umas boas verdades aos discípulos lá no Getsemane? Aí ele tinha razão? Tinha. Mas nem sempre, quando você tem razão, a coisa certa a fazer é o que vem na tua cabeça. Mesmo você tendo razão, não é explodir. Jesus falou com sabedoria e com calma, e ele falou, tudo bem, vocês não estão conseguindo ficar, não é? Não posso contar mesmo com vocês, não é? Mas Jesus não gastou energia no bate-boca, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Ele gastou a energia dele com a coisa certa, orando. Aliás, por falar nisso, você pode ser tentado a não orar. Você pode ser tentado a pensar que mal de Deus. Quantas vezes pessoas dizem, eu estou magoado com Deus, eu estou entristecido com Deus. Por que Deus permitiu isso? Isso, você foi tentado a pensar dessa forma. Mas você pode fazer como Jó. Jó foi tentado, até pela sua mulher, amaldiçoa e morre. Mas ele não amaldiçoou a Deus, ele queria viver. É como se ele pegasse, o Salmo 118, morreremos, mas não viveremos e não morreremos. Mas Jó, ele não cedeu a essa tentação de deixar Deus, de não crer mais em Deus, de falar contra Deus. Ele estava triste, ele ficou deprimido, mas ele não abandonou Deus. Ele creu em Deus. Tanto que no meio da sua dor, em Jó capítulo 19, ele dá um grito e ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive
Ele venceu a tentação de ficar de mal de Deus, de questionar Deus. Ele disse, eu não sei, no seu interior eu creio que ele deve ter dito assim, eu não entendo porque isso tudo está acontecendo, mas eu conheço um Deus de amor, um Deus que é resgatador, um Deus que é galardoador, um Deus que é o meu escudo e proteção. Não está escrito, mas para ele ter tido essa atitude, mesmo diante da sugestão da esposa dele, ele não deixou a Deus, então é porque ele era muito fortalecido, era um homem que realmente queria vencer todo e qualquer tipo de tentação. Então, olha, eu digo para você, coloque isso em prática. Não adianta você ler comigo, fala hoje, toda tentação que vier na minha vida, a tentação se eu já tenho aqui a tentação de guardar essa mágoa, eu vou liberar. Se eu tenho a tentação de gritar, hoje eu não vou gritar, não vou ceder essa tentação. Eu não vou fazer aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. E aí você pode me dizer, qual é a lista do que entristece o Espírito Santo de Deus? É só você ver em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, quando você vê as obras da carne, é aquilo que é a tentação que para você entristecer o Espírito Santo, quando você briga, sabe? Porque no Sermão da Montanha o Senhor nos ensinou que o pacificador é chamado de filho de Deus. E aí quando você briga, quando você grita, você não está sendo um pacificador e você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Grande desafio para hoje, vencer a tentação, porque Deus te dá força para vencer a tentação e não ser vencido por ela. Deus não permitiu e não permite que nada chegue até você que você não tenha força nele e dentro de você mesmo para resistir e para vencer. Então vamos agora vencer a tentação da incredulidade? Sim, porque é mais fácil não crer do que crer, mas vamos entrar agora em oração, crendo no Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, o Deus que quebrou, Jesus que quebrou todas as maldições na cruz do Calvário, ele rasgou todo edito de dívida. Vamos orar, mas antes de orarmos, compartilhe essa oração com alguém e também escreva aqui para eu poder levar para a igreja o seu pedido de oração. Nós temos uma equipe de intercessores que oram pelos seus pedidos e eu mesmo leio cada um deles para poder levar para a nossa intercessão. Vamos orar neste momento. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus forte, que nos ajuda na nossa fraqueza, que não permite, Senhor, que sejamos derrotados quando nós lutamos, porque nós, nesta manhã, Senhor, eu coloco cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs diante de Ti. Olha o que tem vencido na vida deles, olha o que eles têm sido derrotados, seja pela língua, pelos pensamentos, pelo olhar, ou aquilo que eles estão guardando no coração. Senhor, já é um dia libertador, na autoridade do nome de Jesus, que todas essas cadeias sejam quebradas, que toda tentação hoje seja vencida na força do Teu poder. O Senhor é o Deus forte e poderoso, que todo aquele que está se sentindo tentado a desistir da sua família, seja renovado em nome de Jesus. Aquele que estava tentado a não mais orar, também, Senhor, seja restaurada a vida de oração em nome de Jesus. Aquele que estava tentado a não crer mais na sua cura e no seu milagre, receba agora um renovo na sua fé, em nome de Jesus. Seja restaurado, seja reavivado. Eu quero declarar que eu levo cativo cada pensamento a Jesus Cristo e que cada coração seja fortalecido nesta manhã, em nome de Jesus. Você vai viver e não morrer. Você vai vencer a tentação e não vai ser vencido por ela. Você vai viver os milagres de Deus e não vai ser só um espectador dos milagres, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E como sempre, não esqueça de curtir se você gostou desse devocional e também não esquece de que aqui tem aqui no canal tem a área de membros com muitos cursos para você. Tem mais de 7 cursos disponibilizados na área de membros. Que o Senhor te abençoe.